Olá! Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão da gente levar um minuto para entender a vida do outro, para saber como ele é, o que ele deveria fazer, mas a gente leva uma vida inteira sem entender a própria vida, sem entender o que a gente está fazendo aqui, por que faz as coisas que faz. Vou desenvolver um pouquinho esse assunto porque eu acho que é bastante importante a gente até entender o quanto que a gente não se entende. Isso já dá um primeiro passo legal para a gente começar tanto a se respeitar como a respeitar as outras pessoas e ir para o caminho de se conhecer, de saber quem a gente é. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos e te apresentar o psicólogo como uma personagem, uma figura possível na tua vida para trabalhar questões mais importantes que você não está conseguindo sozinho. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui, ou pelo WhatsApp você pega as informações também. Então vamos lá. Por que é tão fácil a gente olhar o que o outro está fazendo e saber exatamente onde foi que ele errou, o que ele devia ter feito? E por que a gente fica tão revoltado, né, quando a outra pessoa toma algumas atitudes que você fala, meu Deus, mas está na cara que isso não ia dar certo, né? Não está muito claro, ou o que você devia ter feito era isso, olha aqui como está claro, né? Na vida do outro a gente sabe tudo, a pessoa vem e conta uma situação e você fica assim, não, mas o que tem que fazer é isso, e aí a pessoa fica, né, angustiada até. Não, mas por que você não falou aquilo? Por que você não foi lá? Por que você não tomou essa decisão? Por que você não tomou aquela atitude? Não, isso aqui, olha, seria muito melhor. Por quê? Por vários motivos. Uma, quando a pessoa te conta alguma situação, difícil ela te contar todos os detalhes, tudo que envolve, todo o histórico. Ela conta o resumo do que está acontecendo agora. E com aquele resumo fica fácil mesmo de pensar. E fácil também de imaginar que não tem mais nenhuma variável, que é só aquilo ali que está influenciando, que está pesando no que a pessoa fez, no que ela falou, enfim. E aí, com poucos elementos, fica tranquilinho. E é mais ou menos essa confusão que as pessoas fazem com terapia. Elas consideram que se ela vai chegar para o psicólogo, ela vai contar uma situação e o psicólogo vai chegar lá com uma resposta pronta. Não vai fazer isso porque ele entende que para aquela situação existir, com aquele peso, com aquele sentimento que está envolvido na história, com aquela dificuldade de decidir o que fazer ou com todo aquele arrependimento do que fez, enfim, com todos os sentimentos que estão envolvidos, aquilo tem por trás uma história inteira de vida da pessoa. Então não dá para você chegar e falar, né, como é que tem que fazer. E é por conta disso também que tem muita gente que considera que as características pessoais do psicólogo vai influenciar. Tem muita gente que fala, não, eu quero um psicólogo que seja da religião X ou não seja da Y. Eu quero um psicólogo que não tenha orientação sexual XY ou tenha. Eu quero um psicólogo que tenha posição política, considerando que as características pessoais do psicólogo vão influenciar. E é justamente nisso que se difere o psicólogo, uma psicoterapia, de uma conversa com um amigo. Ele não vai colocar o conteúdo dele, não vai colocar a vida dele, ele vai colocar a técnica, o que ele aprendeu para elaborar com esse paciente a situação desse paciente e somente a situação desse paciente, e vai ajudar a entender, a buscar as origens daquele problema e buscar novos caminhos para solucionar aquele problema conforme a vida e a realidade desse paciente e não do psicólogo. Então, você percebe como é muito diferente você sentar para conversar com um amigo, para ouvir um conselho e fazer uma psicoterapia para o seu autoconhecimento? Muito, muito diferente. E, por outro lado, já que eu estou falando o quanto que parece que socialmente é muito fácil você olhar para a vida do outro ou os outros olharem para a tua vida e chegar com uma solução ali de um segundo, né? Não, você fez errado isso aqui por causa daquilo, você devia ter feito aquilo. Por outro lado, a gente vê que certas pessoas colocam certas justificativas para o que elas fazem, que para ela tem muita lógica, para ela é muito claro. Por exemplo, as pessoas que falam assim, eu não fiz tal coisa que precisava fazer, que era importante fazer, porque eu não sabia.
Ah, eu me atrasei porque eu não consegui acordar, perdi a hora. Ah, eu não fui lá em tal lugar que vocês estavam me esperando, que estava tudo combinado, porque meu gato estava meio estranho. Quando a pessoa fala esse tipo de coisa, para ela tem muita lógica, porque essa frase é só uma frase resumo de tudo o que foi acontecendo para chegar nessa situação. Por trás disso tem todo um histórico dela, de vida, do que ela viveu, do que ela passou, do que aconteceu, para enfim chegar nisso. E quem ouve isso não entende, fala assim, como assim? Se atrasou porque você não conseguiu acordar? Não, pera lá, né? Não. E eu tem até uma certa lógica, os dois lados se sentem com muita lógica. Não, você não sabe da minha história, você não sabe o que está acontecendo. Sim, tem uma história muito grande por trás. E isso é exemplo de o quanto que cada um tende a considerar a sua vida muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais cheia de detalhes e situações que pesam, que de senões e porquês, e considera a sua vida muito mais complicada do que a do outro. E o mesmo acontece quando você está falando para alguém que você precisa de férias e a outra pessoa acha que a sua vida já é tranquila demais para você tirar férias. Você não precisa não, como assim precisa? Né? Você vai tirar férias porque você quer, mas ela não consegue entender e perceber o seu cansaço, o seu estresse, porque é a sua vida, não é a dela, não é ela que está vivendo. Então, reconhecer e aceitar, né, que a gente leva realmente uma vida que tem a nossa complexidade dentro do nosso ser, aceitar que talvez a gente leve uma vida inteira mesmo para entender quem a gente é, entender o que a gente faz, por que a gente faz daquele jeito, é um lindo primeiro passo, porque entender que nem a gente se entende, nem a gente se conhece, ajuda em muita coisa, ajuda em principalmente duas coisas. A julgar menos a outra pessoa, porque a hora que você aceita que você é um ser complexo, que tem muita coisa acontecendo, não dá para tomar uma decisão, uma conclusão rápida em cima de uma situação, você consegue se julgar menos também, você também consegue, mesmo que você não consiga chegar numa decisão tranquila para você mesmo com relação a determinado assunto, você vai entender que sim, que as coisas são complexas, que tem muita coisa envolvida para você tomar uma atitude X ou Y. E eu falo isso porque eu vejo que a gente gosta de definições fechadas, a gente gosta de definições curtas, a gente gosta de se entender em poucas palavras. Então a gente vê muito as pessoas se definindo com frases muito curtas, né? Ah, eu sou apressado, eu não tenho organização, ou eu sou muito amoroso, ou não tenho paciência, ou sou dramático, ou gosto de praticidade. Quando você fala uma frase dessa, normalmente quem te ouve, ela aceita, já que você está falando como é que você é, acredita que aquilo é a tua verdade, sempre foi, sempre vai ser, e é aquela verdade para todas as situações, em todos os momentos. Quando isso não é verdade, isso são características que você está declarando que não necessariamente foram para sempre foram, que vão ser para sempre. Não significa que essa característica sua aparece em todas as situações. Às vezes você é muito apressado numa situação só no trabalho, no lazer não, ou então não, para passear você é muito apressado, para o trabalho você não é. Por quê? Porque cada coisa tem um significado para você, né? Cada coisa ou então períodos específicos da sua vida. Pode ter um certo período da sua vida que você se percebeu mais dramático, digamos assim, ou seja, sentindo muito mais as emoções da vida, te tocando muito mais, e em outras situações não. Por quê? Porque a vida vai acontecendo e vai te formando, né? Cada uma dessas características, ela tem origem em situações de vida que foi de alguma forma te programando para isso, né? Por exemplo, se você já se prejudicou muito por ter se atrasado num compromisso importante, pode ser que a partir disso você se tornou um apressado, né? Agora eu não me atraso mais. Agora, né? Só que isso não representa como você é. Representa como a vida foi te formatando, como você chegou até agora,
aqui. Não significa que você vai ser sempre. Outras coisas vão acontecendo na tua vida, outros aprendizados, outras conclusões que vai te fazendo uma nova pessoa, sim, a cada dia. E por isso que é difícil a gente se entender. A gente leva uma vida inteira para entender a própria vida, porque a gente não é a mesma pessoa o tempo todo. E entender que você vai se modificando, aceitar isso, é muito animador, né? Porque você não precisa parar no que você está agora. Você não precisa bater um carimbo na testa e é isso que a terapia faz, é te ajudar nessa sua capacidade de fazer transformações em você mesmo e se tornando uma nova pessoa, e por que não uma melhor pessoa a cada dia que passa, né? E quando a gente se fecha em rótulo, a gente vai ser sempre inexato. A gente vai fechar, vai botar um carimbo ali, porque vai deixar de lado variáveis importantes, vai deixar de lado aquelas situações em que você não é aquele rótulo, vai deixar de lado momentos que você não é aquele rótulo. E isso é importante você fazer, você não colocar rótulos em você mesmo, para que você também não coloque nos outros. Você também não olhe para aquela pessoa, naquela situação específica, tire uma conclusão dela e a considere, né, ela, aquela situação. Porque a outra, você vive com você mesmo 24 horas do dia e ainda assim é difícil. Com a outra pessoa você tem pequenas amostras e você só tem as amostras que ela expõe, que ela expressa, né? E ainda assim, mesmo que você fale, não, mas eu vivo com essa pessoa o dia inteiro, tá do meu lado o tempo todo, conheço como a palma da minha mão. Não conhece, porque ela está expressando a parte de fora do que é comunicado ao mundo, digamos assim, só que a parte mental é muito íntima dela. Os sentimentos dela, o que representa cada uma das coisas, mesmo que a pessoa tenha a mesma atitude, duas pessoas com a mesma atitude. Uma pessoa que, por exemplo, é gentil para dar passagem, ou vamos considerar gentil, deu passagem para uma pessoa idosa, deu lugar para sentar uma pessoa idosa, a outra também fez. Você pode considerar que as duas pessoas foram gentis, só que uma ela fez por medo de represália, a outra fez por consciência de que essa pessoa precisa mais de estar sentada. Então o sentimento que vem por trás é sempre muito maior do que aquilo que você vê de fora. E a gente convive com tudo isso que vem aqui dentro e a gente tem muita informação. Às vezes, ao mesmo tempo que você considera que aquela pessoa merece, você também considera que você merece, você também considera que, sei lá, muitas variáveis. E se a gente se pega, eu sei que pode ser até pesado você pegar e se entender em todas essas variáveis, mas quanto mais você conseguir fazer isso, mais fácil vai ficando, mais leve, mais tranquilo, mais você vai se conhecendo e menos você vai se preocupando com que rótulo te dão, porque você vai ter tanta consciência de você, vai estar tão tranquilo com você mesmo que vai pouco se importar se alguém te chama disso ou te chama daquilo, porque você sabe que você até pode ser, mas também pode não ser. Pode ter sido só agora, pode ter sido que amanhã não vai ser mais. Então o que importa é que essa pessoa está falando. Percebeu? E percebeu também que está difícil se entender sozinho? Pensa no psicólogo para te ajudar nessa jornada interna. Gostou do vídeo? Dá like, se inscreve no canal e obrigada por me ouvir.